Você sabe quanto tempo leva para terminar um processo judicial? Essa é uma pergunta que eu recebo sempre, tanto de clientes meus, quanto de seguidores, também de amigos que querem saber: se eu ingressar com uma ação judicial, quanto tempo vai demorar para eu receber aquele crédito, para eu ter efetivamente aquele direito? Vamos compreender como que funciona. O tempo médio de duração dos processos judiciais, ele vai depender do tipo de conflito que está em discussão naquele processo. Se, por exemplo, for um processo que demanda a produção de provas mais demoradas, como, por exemplo, uma perícia técnica em que vai ser necessário um outro profissional para levar ali ao juiz conhecimentos técnicos sobre um determinado assunto, ou então, se for necessária a realização de uma audiência para ouvir testemunhas, tudo isso vai contribuir para que o processo tenha um tempo de duração maior. Já se for uma demanda em que a discussão se limite ao reconhecimento de um direito, né, baseado em documentos, sem a necessidade de produção de prova técnica ou mesmo de prova testemunhal, aí a tendência é que esse processo se resolva mais rapidamente. Em 2023, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi considerado um dos tribunais que tinha um tempo mais célere de tramitação das demandas judiciais. Agora, no último relatório que nós temos do CNJ de 2025, esse tempo médio de duração dos processos ele vai variar. Se for considerado a data da propositura da ação até quando o juiz entrega o resultado, quando ele profere a sentença dele, esse tempo é de 1 ano e 9 meses, tempo médio, aqui em Minas Gerais. Mas aí, quando chega na fase de execução, né, quando vai se buscar ali a efetivação desse direito, aí esse tempo já aumenta significativamente. E muitas das vezes isso acontece porque o próprio credor, o próprio interessado, ou ele não consegue localizar o paradeiro do devedor, ou muitas vezes ele também não consegue identificar bens, né, desse devedor que possam ser penhorados para depois servir a satisfação do crédito. Se a gente trabalhar com o relatório mais atual do CNJ, considerando o tempo desde a propositura da ação até efetivamente o recebimento do crédito, esse tempo médio aqui em Minas Gerais é de 5 anos e 4 meses, para que a parte tenha ali a entrega do resultado. Mas há processos mais antigos, principalmente processos anteriores a 2016, que é quando ainda tramitava sob a regência da legislação anterior, que ainda são mais demorados ainda. Já houve tempos em que a expectativa de duração de um processo aqui no estado de Minas Gerais estava em torno de 7 a 8 anos de tramitação. Agora a gente tem aí essa variação, né, para um tempo total de 5 anos e 4 meses, mas ainda é muito tempo, principalmente considerando, né, que a Constituição ela assegura a todos o direito da razoável duração do processo. Se for juizados especiais, se for Justiça do Trabalho, é uma tramitação mais célere e mais rápida, mas na Justiça Comum ainda há uma defasagem grande aí, seja de pessoal, seja, né, até mesmo pela existência de muitos processos ainda físicos que tramitam ali no papel e acaba gerando essa dificuldade maior. Me conta aí, né? Você tem um processo judicial em curso? Você acha que ele está demorando muito para ser solucionado? Compartilha com a gente.